Para a gente executar um workflow, simplesmente a gente pode clicar em Create Workflow. Nós podemos criar diversos workflows. Na versão paga tem um limite, na versão gratuita eu acredito que não tem um limite de execução do workflow. Isso vai da capacidade do seu computador. O N8N por si só, ele é bem leve para rodar, porém se você for rodar algumas aplicações dentro do seu workflow, isso pode ir, ter um peso diferente conforme for o que você for executar. Tipo, por exemplo, se você for executar um modelo de linguagem, isso acaba sendo mais pesado, você vai precisar de uma placa de vídeo para fazer esse tipo de processamento, ok? Só que eu recomendo você rodar ali o seu N8N localmente ou até mesmo utilizar ali o sistema se você estiver bancando ali o N8N, pagando a mensalidade, utilizar o servidor deles. Se você não sabe a diferença ainda, a gente tem uma aulinha bem rápida e simples explicando a diferença entre rodar localmente e rodar no servidor. O N8N ele é bem simples de entender, bem didático aqui, ó, eu já expliquei lá no começo para que serve essa barra da esquerda, então eu vou fechar para ampliar a minha visão do workflow. Na barra superior, nós podemos colocar um nome, então eu vou colocar aqui agente 007. Depois a gente troca esse nome. A gente pode adicionar uma tag, basicamente vai facilitar para você achar esse workflow, para você identificar. Aqui nós conseguimos ativar esse workflow nessa opção. Não está permitindo ativar ela porque não existe um workflow ainda. A gente consegue compartilhar, a gente consegue salvar. É bem importante que você salve constantemente as suas atualizações, porque o software não tem um autosave. Então isso significa que se caso fechar o programa, seu computador travar, desligar, ele não vai salvar, ok? E nós temos a opção de voltar, então a gente fez qualquer coisa, a gente volta ali para a versão anterior que estava funcionando. Nós temos esses 3 pontinhos aqui, então a gente pode duplicar esse workflow. Então se você queira fazer esse mesmo workflow, mas para um outro propósito, você pode duplicar ele e mudar ali algumas configurações. Você pode fazer o download dele, então ele vai te dar um arquivinho em JSON. Você baixou esse arquivinho, você pode vir aqui em Import from File em outro computador, por exemplo, e importar esse workflow, ok? Então, sim, tem como você, por exemplo, vender alguns workflows. Compensa? Sim e não. Talvez você possa até ver uma aba na minha plataforma de produtos que eu já venda alguns workflows para otimizar o seu tempo. Mas hoje já existe a opção de você, com um modelo de inteligência artificial, crie para mim em JSON um workflow que faça isso. E ele vai gerar esse arquivo em JSON, você pode baixar ele ou você pode copiar o código e converter ele para JSON e importar. Ele automaticamente já vai trazer os nodes. A gente vai entender o que que é os nodes. Ele funciona 100%? Ainda não, mas ele está se aperfeiçoando com o tempo que está passando, certo? Então, possa ser que algumas funções aqui para workflows mais complexos compense. Às vezes você não quer fazer, você quer comprar, tá? Às vezes você não quer, ir lá, ficar escrevendo prompt, arrumando. Você quer o negócio já pronto, você pode extrair esse workflows. Eu vou trazer algumas opções aqui, tanto gratuitas de template, quanto templates pagas. E aí, se você quiser criar a sua, você cria lá, ok? E aqui você tem também a opção de configurações. Então, é bem interessante você colocar aqui São Paulo, Brasil. Na verdade, eu acho que ele fica como América do Sul, alguma enfim, aqui tem São Paulo, é legal você colocar o workflow junto com o horário da sua cidade, do seu país, ok? Para que ele sincronize ali quando você colocar uma expressão de horário, ele vai puxar o horário ali da sua localização. Aqui em cima nós temos a opção de editor e a execução, como a gente não executou nenhum workflow ainda, ele não vai aparecer aqui. Porém, quando um workflow ele é executado, ele aparece aqui. Ele pode ser executado tanto por você quanto por outra pessoa. Por exemplo, você linkou o seu WhatsApp aqui no workflow, uma pessoa mandou mensagem para o seu agente respondeu. Ele vai aparecer exatamente aqui a execução que a pessoa fez, o que falou, o que entendeu? Então você acabou dando um erro ali, e aí a pessoa entrou em contato
com você e falou: "Olha, deu erro lá", então aí você pode vir aqui e puxar esse erro para ver o que que aconteceu. A parte mais difícil aqui é o workflow, tá? Eu vou ensinar alguns atalhos, seria legal você anotar esses atalhos, porque vai ser bem útil na hora da execução do workflow, beleza? A parte mais difícil mesmo são os nodes, então você pode clicar aqui no maisinho para adicionar os nodes. Aqui são todas as opções de nodes que tem, ok? Dentro aqui tem vários outros, né? Esses aqui são os mais de 400 nós que o N8N já tem configurado, sendo Facebook, olha lá, X, YouTube, ok? Então já existe algumas opções aqui, Supabase, que você já consegue utilizar e existe a opção de você adicionar mais opções, né? Você não vai adicionar nessa abinha aqui, mas você consegue configurar do seu jeitinho. Então, antes da gente entrar nos nós e nos nodes, para que você consiga movimentar a área de trabalho com mais facilidade, você pode clicar com o scroll do seu mouse, né? Esse botãozinho, ó, quando eu clico, você vê que ele cria uma mãozinha, né? E aí, quando você mover o seu mouse, ele vai movimentar o seu workflow. Outra forma de fazer isso é apertando a barra de espaço do seu teclado, ó. Eu aperto, ele forma a mãozinha, eu clico no mouse e movimento, ele automaticamente, ó, ele vai mover o meu workflow. Se você apertar o Ctrl e segurar, você pode com o scroll do mouse rolar a bolinha para frente para dar o zoom, rolar a bolinha para trás para tirar o zoom. Um atalho bem interessante é o Tab. Se você apertar Tab, ele vai abrir ali as configurações do Node. Se você apertar Tab, ele vai fechar. Então, para facilitar, para você não ir até com o mouse e clicar, ou se você tiver sem o mouse, você pode apertar Tab e com o direcional do teclado você pode abrir aqui e ir mexendo. Não necessariamente você precisa ter o mouse ainda para movimentar aqui as coisas. Aqui embaixo nós temos algumas configurações como o zoom, que ele vai localizar o node principal, ok? Ele tem o atalho que é o 1, então se você apertar 1 no seu teclado, ele vai movimentar. Aqui a gente tem os manuais do zoom, então a gente pode colocar o manual e voltar ao zoom. O atalho que ele dá é o mais e menos no teclado, mas eu prefiro usar no mouse. Se você rolar a bolinha no mouse para frente ou para trás, você vai subir e descer. Se eu não me engano, se você usar o Alt ou Ctrl, o Shift. Shift para o lado e para o outro. Se você segurar o Shift e rolar a bolinha, ele vai para os lados. Se você soltar o Shift, ele vai para cima e para baixo. Isso aqui são atalhos um pouco mais avançados, porém a maioria dos softwares, eles têm esse padrão. Então, se você começar a pegar essa manha desse zoomzinho, dessa movimentação, e você começar a levar isso para outros softwares, por exemplo, edição de vídeo, você vai ver que esses mesmos atalhos vão funcionar. Essa daqui é a configuração básica do workflow, olha só, ele é bem simples. Eu acho que o que vai ser mais complexo é a ligação dos nós, ok? Então a gente vai criar o nosso primeiro agente bem simples, conectando uma API. E aí você vai entender como se conecta uma API e para que serve uma API.